Olá, gente, tudo bem? A questão de hoje vai ser sobre um tema considerado difícil por muitos candidatos e é uma questão, digamos, para um cargo de ensino médio, operador de máquinas lá no Amazonas. Então a questão é sobre desinência verbal. Primeiramente, antes de nós formos fazer a questão, nós iremos falar sobre o que é desinência. Desinência é uma espécie de sufixo. O que é sufixo? Sufixos são pequenas terminações que nós colocamos ao final de uma palavra para quê? Para conferir-lhes uma outra categoria gramatical, um outro sentido, né, que sempre carrega consigo uma informação. Por exemplo, temos a palavra pedra. Com o sufixo eiro, nós vamos criar alguém que trabalha sobre a pedra, pedreiro. Esse eiro, então, ele é um sufixo, porque ele vai ao final de uma palavra. Então, os verbos, eles têm, digamos, sufixos especiais, que são as desinências. Por quê? Porque eles conferem informações de ordem gramatical, tempo, se é passado, presente ou futuro, modo, se é indicativo, certeza, subjuntivo, dúvida, ou imperativo, ordem, número, se esse verbo traz uma informação de singular ou de plural, e também pessoa, se esse verbo está na primeira pessoa, quem fala, segunda pessoa, com quem se fala, e a terceira pessoa sobre o que se fala. Tranquilo? Então, isso que são as desinências. Como assim? Pensemos no verbo cantávamos. A gente tem o radical, que é o quê? Aquela parte mínima da palavra que concentra o sentido dela. Se nós formos conjugar o verbo cantar em várias pessoas, tempos, modos, vai haver uma parte dele que nunca muda, que é o cant. Então, esse cant até o T é o radical, que concentra o significado padrão da palavra, tranquilo? Então, cantávamos. Temos o A, que às vezes aparece, que é a vogal temática. O que é a vogal temática? Mostra a qual conjugação esse verbo pertence. Primeira, verbos terminados em ar. Segunda, verbos terminados em er. E terceira, verbos terminados em ir. Então, esse A, depois do cant, é a vogal temática, porque mostra que esse verbo cantar pertence àquele grupão que termina em ar, lá no dicionário, que é no infinitivo. E o que a vogal temática faz mais? A vogal temática, ela prepara esse verbo para receber as desinências. Primeiramente, a desinência modo temporal, o vá, cantava, mostra o quê? Que esse verbo está no passado. Está precisamente no pretérito imperfeito do indicativo. E o mos mostra o quê? Número e pessoa. Plural, primeira pessoa, nós. Todos os verbos terminados em mos estão na primeira pessoa do plural, nós. Por causa dessa desinência aí, tranquilo? Então, a questão é: identifique em qual das frases abaixo o verbo correr não possua desinência. Se um verbo não possui essas informações, o que ele faz? Ele mostra a ação de uma forma imprecisa. Ele não identifica o tempo, o modo, se é certeza, dúvida ou ordem, pessoa, está na primeira, segunda ou terceira, e nem singular ou plural. Quando é que o verbo faz isso? Quando ele está no infinitivo, que é a forma pela qual nós encontramos esse verbo lá no dicionário. Correr, cantar, partir, amar, chutar. Tranquilo? Vamos analisar as alternativas então. Ele corre todos os dias no parque. O corre ali mostra que ele está no presente. Gosto de correr. Correr. Há alguma definição de tempo, modo, pessoa, número? Não. É a alternativa B de bola, mas vamos analisar as outras. Eu corria. O ia mostra o quê? Mostra que esse verbo está no pretérito imperfeito dos verbos de segunda e terceira conjugação. Iria. Correu, pretérito perfeito. O eu mostra o quê? Ali que esse verbo está no passado concluído, perfeito. Espero que você corra. Corra aí, esse A é o quê? É o presente do subjuntivo. Tranquilo, gente? Espero que tenham gostado e beijão.